nome é Mariana e você está no canal Recapitulando. Hoje nós vamos falar sobre um livro escrito por um psiquiatra forense e professor universitário chamado Robert I. Simon. E este é o livro. Esta é a carinha do livro. Homens maus fazem o que homens bons sonham. Um psiquiatra forense ilumina o lado obscuro do comportamento humano. Um pouquinho sobre a edição e o autor do livro. Como eu falei, esse autor ele é um americano, era no caso. Ele nasceu em 1934 e veio a falecer em 2016, bem recentemente. Ele era um psiquiatra forense, além de professor universitário, então isso significa que ele entrevistava, digamos assim, alguns criminosos para saber se os caras eram loucos ou se eles sabiam exatamente o que estavam fazendo quando cometeram certos crimes. E ele ia lá e testemunhava na corte. A editora é a Artimédia. Eu fui pesquisar essa editora, e não é só uma editora, mas também é tipo uma escola com vários cursos online para o pessoal das ciências da saúde. Então, para psiquiatra, para psicólogo, para médico também no geral. E o mais triste de tudo é que essa daqui é a primeira e única edição lançada aqui no Brasil, que é de 2008. Então, se você quiser adquirir esse livro, eu indico que você vá na estante virtual ou em algum sebo e você vai pagar caro. Eu, no caso, paguei R$150 por esse livro, mas valeu a pena. Esse livro, ele é dividido em 12 capítulos. No primeiro capítulo, então, é uma introdução da abordagem filosófica e metodológica que esse cara faz. Então, o autor vai falar sobre como ele dividiu as pesquisas que ele pegou para fazer, para mostrar os dados que ele propõe pra gente nessa obra, e um pouco da cosmovisão dele. Então, já no capítulo 1 dá pra perceber que ele não é um materialista, ele não é um ateu, digamos assim, não era um ateu. Porque esse livro tem uma carga religiosa bem robusta, digamos assim. Não só de citação de teólogos, de pastores, de padres, de pessoas religiosas, mas também ele mesmo fala que para ele, na opinião dele, existe algo além das conexões neuronais da nossa cabeça que fazem o que a gente é, de fato. Então é muito interessante, o primeiro capítulo é muito bom. Bem, o segundo capítulo é sobre assassinos em série, os famosos serial killers, e ele fala sobre alguns dos casos mais famosos dos Estados Unidos. O terceiro, ele fala sobre psicopatas. No quarto, sobre criminosos sexuais. No quinto, sobre os stalkers, os perseguidores. No sexto capítulo, sobre violência no trabalho. Este é um capítulo particularmente interessante porque ele fala, inclusive, de alguns casos que não foram tão famosamente relatados na mídia nos Estados Unidos, mas ele mostra como é comum tanto a violência física, sexual e psicológica no ambiente de trabalho. No capítulo 7, é um capítulo bem polêmico, digamos assim, no qual ele fala sobre o transtorno dissociativo de identidade e como isso interfere no julgamento dos criminosos, em que ele participou como psiquiatra forense. E ele também coloca uma opinião bem controversa, que a maioria dos psiquiatras não concorda, mas esse cara, o Robert Simon, acreditava que a maioria, esse transtorno dissociativo de identidade é muito mais comum do que as pessoas acham. Também é interessante porque ele coloca como que uma pessoa que tem a personalidade dissociada, né, que tem várias outras personalidades, como que ele lidou. Teve alguns casos, na verdade, que ele conta que ele foi o psiquiatra forense responsável, como que ele lidou na hora de falar pra corte se ele achava que o cara era culpado, se ele achava que o criminoso sabia o que estava fazendo
ou não. Ele também conta um caso em que a vítima sofria desse transtorno. Então, é assim, bem bom. Bem, no capítulo 8, ele fala sobre transgressão sexual nas profissões de apoio. Então, o que seriam essas profissões de apoio? Quem tem problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, essas pessoas, elas costumam ter uma rede de apoio profissional por trás dela. Então, os psicólogos, os psiquiatras, pessoas de centro de reabilitação, etc. E nesse capítulo 8, ele aborda o que acontece quando um paciente ou uma vítima e um desses profissionais de apoio psicológico se relacionam mais intimamente do que deveriam. Polêmico. No 9, no capítulo 9, ele fala sobre suicídio e ele fala mais especificamente sobre o efeito Werther. O efeito Werther, para quem não sabe, é um efeito que algumas estatísticas mostram que quanto mais mostrado na mídia, quanto mais sensacionalizado um caso de suicídio aquilo traz um efeito dominó de vários outros suicídios. Ele mostra alguns números, algumas estatísticas dos Estados Unidos e do Japão também. No capítulo 10, ele fala sobre líderes de culto. Então, esses líderes de seita, ele fala sobre Charles Manson, né, que eu imagino que seja o mais famoso do mundo, e outros também. No capítulo 11, ele fala sobre assassinos sexuais em série. Nesse capítulo em particular, você tem que ter estômago bem forte para poder ler, porque ele conta um caso em especial de um criminoso russo que fazia, assim, coisas horríveis mesmo. Eu sou uma pessoa que tem um estômago forte para alguns tipos de coisa, mas esse foi um capítulo particularmente demorado para eu conseguir terminar de ler. E no capítulo 12, no último capítulo, ele fala... ele coloca a questão, né? Ele apresenta pra gente a questão de se esses criminosos, se essas pessoas más, digamos assim, são más por causa do caráter delas ou porque de alguma forma elas foram destinadas a cometer isso. Bem, então nessa resenha eu vou aprofundar um pouquinho mais nos primeiros 4 capítulos e depois eu pular direto pro último, porque são os mais interessantes. O motivo do título. Primeiro vamos começar pelo título. Homens maus fazem o que homens bons sonham. O Robert Simon, ele deixa muito clara a opinião dele de que não existem pessoas boas, não existem santos. Ele coloca pra gente que essa dicotomia de nós versus eles, então nós pessoas boas versus eles pessoas más, que matam crianças e assassinam e roubam e são brutais e cruéis, isso não existe. Porque, de acordo com ele, todos os seres humanos têm o potencial para serem um monstro. Todos nós somos Hitlers e Stalins e Mao Tsés e Nardones, assim, em potencial. A única coisa que a gente precisa é de um puxãozinho da vida, ou da genética. E ele também coloca uma frase muito, muito interessante, porque ultimamente a gente tem visto esse fascínio por true crime, né? Por esses casos criminosos absurdos, tem crescido muito. E eu posso falar por mim mesma, porque eu adoro documentários sobre assassinos, sobre esse tipo de coisa. E ele fala que o fascínio pelo lado obscuro do homem é um reflexo do nosso próprio monstro interior. Então, se você gosta aí desses canais de true crime, né, que mostra crimes brutais, bestiais, então fica aí a palavra do Dr. Robert pra você. No primeiro capítulo também, ele coloca a diferença entre loucura e maldade e como isso, na verdade, é um espectro e não polos opostos separados por um muro concreto, digamos assim. Mas ele fala que a loucura, então, o louco é aquela pessoa que se descola completamente da realidade.
E a pessoa má é aquela pessoa que sabe exatamente o que ela está fazendo, mas ela não liga. Ele também fala sobre a universalidade do mal, e ele coloca uma frase do George Orwell, que diz: não existe pecado ou crime do qual eu não possa ser culpado. Então, dá pra ver bastante nesse primeiro capítulo que o Dr. Robert Simon, ele era fortemente crente, ele cria piamente de que não existem pessoas boas. Que todos nós temos aquele neurônio, aquela célula má esperando pra explodir. Bem, no capítulo 2, então, que é sobre o que mesmo? Os assassinos em série. Aqui ele fala um pouco sobre algumas características evolutivas que quando exacerbadas, podem levar uma pessoa a cometer um assassinato ou vários assassinatos, que daí configuraria a pessoa como um assassino em série. Ele fala sobre algo chamado egocentrismo adaptativo, que seria uma característica evolutiva para nossa sobrevivência. Então, é aquela coisa, tem uma maçã e é a única comida que existe no mundo que eu posso ver. E existem duas pessoas, eu e mais uma. Eu quero essa maçã pra mim porque eu quero sobreviver. E não teria como me culpar, porque é a minha sobrevivência versus a de outra pessoa. Então, segundo essa, digamos, teoria do egocentrismo adaptativo, é racional que eu tente pegar essa maçã pra mim. E esse egocentrismo adaptativo, então, conforme a espécie humana foi evoluindo, a gente criou uma noção de autorreferência. O que seria essa autorreferência? Aquela coisinha que Jesus Cristo falou pra gente, e a maioria das outras grandes religiões também fala pra gente, que não faça pros outros aquilo que você não quer que faça pra você. Essa é a autorreferência. Então, é aquela coisa da gente imaginar, eu quero que meu coleguinha me dê um chute? Não, então eu não vou dar um chute no meu coleguinha, porque não é legal, e eu não gostaria, então eu vou fazer pro outro. Isso se chama autorreferência, e ele usa bastante Freud para falar dessa autorreferência. O que acontece? Ele coloca esse egocentrismo normal, ou saudável, que seria o instinto de sobrevivência, e ele contrapõe com um egocentrismo patológico. Então, qual seria a diferença? O egocentrismo adaptativo, que é o normal ou o bom, ele seria justamente o instinto de sobrevivência, de que eu preciso sobreviver, então eu vou me colocar acima das pessoas em certas ocasiões para que eu consiga continuar vivendo. E o egocentrismo patológico, então, seria justamente aquelas ações, aqueles pensamentos que a gente tem que faz das pessoas meros meios para atingir objetivos egoístas. Para satisfazer os nossos prazeres solitários, é exatamente essa expressão que ele usa, para satisfazer os nossos prazeres solitários, que não tem nenhuma outra, que não traz nenhuma consequência boa para as outras pessoas da nossa comunidade, só pra gente, independente do que aconteça com as outras pessoas. E é justamente esse egocentrismo patológico, ele diz, do que os serial killers, digamos, sofrem. Ele não usa exatamente essa palavra sofrem, porque quando a gente usa essa palavra parece que é uma doença, mas não é uma doença. Você meio que escolhe ser assim. No capítulo 3. O capítulo 3 é sobre psicopatas. Aqui ele coloca uma outra dicotomia, que seria o hábito e o caráter. E ele pergunta, o que é que vem primeiro? Ele não exatamente fala com as próprias palavras dele, mas na minha leitura eu entendi de que pra ele é o hábito que molda o caráter. Então ninguém nasce bom, ninguém nasce um assassino, ninguém nasce uma pessoa ruim, digamos assim. É o hábito que a gente tem que vai moldando o nosso caráter, que vai moldando se a gente tem esses instintos ruins, mas consegue segurar dentro da gente, ou se a gente não consegue segurar e acaba virando um criminoso.
Então é aquela pergunta se o monstro nasce ou se o monstro é feito. E ele usa alguns exemplos como o Jeffrey Dahmer, que é um assassino em série mais ou menos recente. Acho que ele ficou na ativa nos anos 90 e começo dos anos 2000, alguma coisa assim. E ele atraía moços pra casa dele, matava, fazia outras coisas, matava. E foi assim por alguns anos. E ele era um cara que não mostrou, né, um verdadeiro psicopata, ele não mostrou remorso nenhum. Então, o Dr. Robert, ele faz essa pergunta: o Jeffrey Dahmer, ele nasceu Jeffrey Dahmer ou ele foi feito Jeffrey Dahmer pelo ambiente em que ele estava inserido, pelos abusos que ele sofreu na infância dele, etc. Agora, no capítulo 4, que é sobre criminosos sexuais, outro capítulo que eu indico apenas para maiores de 18 anos, obviamente, e só se você tem um coração bem forte. Tem uma consideração aqui muito interessante que ele faz, e é meio polêmica. Porque o que acontece? A maioria esmagadora dos criminosos sexuais são homens. Mas o que ele coloca aqui? Ele fala mais ou menos isso. Homens são estupradores em potencial? Sim, na mesma medida em que mulheres são filicidas em potencial. Cada um escolhe o sabor do crime que prefere. Por quê? Porque ele mostra algumas estatísticas que mostram que os sexos, homens e mulheres, têm, digamos, seus crimes preferidos. No caso dos homens, seriam o assassinato e os crimes sexuais. No caso das mulheres, seria o filicídio, porque a maior parte dos crimes em que pais matam seus filhos são mulheres que matam seus filhos. Seja por causa de pura maldade, seja por causa de depressão pós-parto, ele não divide as categorias. Mas mulheres são as maiores responsáveis pela morte de seus filhos. Bem, vamos já pular pro último capítulo, porque tá ficando pesado. Nas considerações finais, o que ele coloca? Tem uma frase logo no começo do capítulo que diz: todos os santos devem ser considerados culpados até que se prove o contrário. Por quê? Porque, como a gente falou, segundo ele, não existe santo. Você não é um santo. E se por acaso você acha que você está se enganando. E o que ele coloca? Esse capítulo, ele é dedicado para como que a gente pode, mesmo tendo esses instintos violentos e agressivos dentro da gente, como que a gente pode reprimi-los, digamos assim. Como que a gente pode tratar deles. Então, a primeira coisa que ele coloca: cuidado com a saúde mental. Então, se você não gosta de psicólogo, já vou avisando, o Dr. Robert não gosta de você. Então, cuidados com a saúde mental, que seriam gostar de si mesmo e se aceitar. Então, se você tem problema em olhar pro espelho e falar: nossa, eu gosto de você, você precisa de um psicólogo, segundo o Dr. Robert. E se você tem problema em se aceitar, mas não aceitar naquela espécie de eu gostaria de fazer uma cirurgia plástica pra fazer assim no nariz ou algo desse tipo. Não. Se você olha no espelho e você vê um monstro, você também precisa de um psicólogo. Parte da saúde mental. Outra coisa, você precisa ter internalizado em você figuras paternas, sadias e que amam você. A gente sabe também que homem gosta muito de simplesmente não ser responsável pelas coisas que eles fazem e abandonar os seus filhos. Mas a gente pode, digamos, adotar algumas figuras paternas. Pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um amigo mais velho da família, pode ser um amigo seu próximo, mas que todo mundo, absolutamente todos os indivíduos precisam dessa referência masculina paterna na vida deles. Porque, inclusive, é uma das estatísticas que ele traz. E também teve uma palestra que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu numa universidade americana, em que ele mostrava algumas estatísticas de
crianças, principalmente meninos, que cresciam sem a figura paterna, que é tipo, é absurdo assim, é 9 vezes mais provável de acabar na cadeia, é 3 vezes mais provável de ser morto, de ser assassinado, é tipo um auê assim. E o Dr. Robert, ele traz algumas estatísticas do ponto de vista da saúde emocional, da saúde psiquiátrica, da saúde psicológica, que corroboram com isso que o ex-presidente Barack Obama falou. Ele também fala sobre presença de valores e padrões que servem como leme moral. Então, às vezes a gente tem aquela coisa meio nietzschiana do eu estou além do bem e do mal, eu faço as minhas próprias leis, eu construo os meus próprios valores morais. Não é bem assim. Então, você não é o super-homem do Nietzsche. Você vive numa sociedade, você precisa agir de acordo com as leis daquela sociedade. E o último ponto é sobre valorizar a cooperação e a colaboração. Então é basicamente você dar valor para a vida em comunidade, para a vida em sociedade. A gente sabe que na maioria das vezes a gente tá cansado, a gente gosta de trabalhar sozinho. Eu sei que eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar sozinha, mas a vida em sociedade ela é muito importante, até porque ela torna a gente mais maleável. Quando a gente fica só dentro da nossa cabecinha, a gente costuma ter ideias um pouco não, às vezes muito mais rígidas e não aceita outras pessoas. Então, a vida em sociedade, ela força a gente a ser mais flexível com as coisas, ser mais flexível com a opinião dos outros e com a vida no geral também. E o autor acaba o livro com uma pergunta muito interessante que, se você quiser deixar a sua resposta aqui nos comentários, eu aceito, mas se você quiser deixar a resposta na sua cabecinha mesmo, pode ser também. Se você tivesse um gênio da lâmpada para realizar os seus desejos mais profundos, sem que você sofresse com as consequências, o que você desejaria? Essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, deixe um comentário, curte o vídeo e compartilha também.